Uma mulher chorava à beira da pista. Ele parou e viu algo que gelava o sangue. Rapaz, eu estava na liga, tocando minha nave cinza na maciota, quando de repente vi a cena. Quase não acreditei. Pensei que era coisa da minha cabeça. Só digo uma coisa, cada km na estrada guarda um segredo. E esse, cê tá doido, foi de arrepiar até o mais casca grossa. O asfalto vibrava sob os pneus da minha 1513 cinza nardo quando senti o motor dar uma engasgada estranha. A agulha da temperatura subiu de repente e eu precisei jogar o caminhão pro acostamento às pressas. Encostei com o coração batendo forte, porque quem vive de estrada sabe. Quando a bicheira começa a chiar, ou você resolve rápido, ou pode ficar plantado no meio do nada. Saltei da boleia, já suado pelo calorão da manhã. O cheiro de diesel queimado misturava com o da terra seca da beira da pista. Levantei à frente do barracão de zinco e fiquei encarando o motor. Não era nada novo para mim, mas naquela hora a sensação era de estar sendo testado. Um caminhoneiro nunca viaja só. Sempre tem o fantasma da próxima pane na cola. Enquanto eu metia a chave de boca para soltar uma mangueira, passou um carro pequeno, desses populares, buzinando e levantando poeira. O motorista gritou qualquer coisa que não entendi, mas o riso debochado dele me deixou com a pulga atrás da orelha. Estrada é assim. Nunca sabe quem está de olho em você. E a solidão vira ainda mais pesada nesses momentos. De repente, o rádio chiou na frequência. Um parceiro avisava de um bloqueio mais à frente, coisa rápida, mas era sinal de que a viagem não ia ser tranquila. Fechei a cara. Quando a estrada começa a dar recado cedo, pode preparar que vem pedreira. Consegui dar um jeito provisório na 1513. Voltei para a boleia e dei na partida. O ronco do motor voltou a ecoar forte, como quem diz, tamo junto. Aquele barulho grave, metálico, enchia meu peito. Cada vez que ele roncava, parecia me lembrar, essa estrada é sua casa, e sua casa não vai te deixar na mão. Peguei o trecho de novo, mas não deu 10 minutos, e senti um peso diferente. Não era mais do motor, era algo dentro de mim. Olhei no retrovisor e vi uma moto se aproximando rápido demais. 2 caras, capacete fechado e a moto grudada no para-choque. Mantive firme, mas o suor desceu na nuca. Não era normal aquele tipo de perseguição. Eles me passaram pela direita, arriscando no acostamento. Um deles virou o rosto e fez um gesto estranho, como se estivesse marcando o território. Cê tá doido, aquilo não era coisa boa. Respirei fundo, apertei mais a mão no volante e falei comigo mesmo. Vai firme, Anselmo. Estrada sempre testa os brutos, mas nunca derruba quem sabe rodar. Naquele instante, a 1513 respondeu com o ronco cheio, como se entendesse o recado. Senti que, por mais pesada que fosse a vida, aquela nave era mais que caminhão. Era minha parceira, minha trincheira. O sol já batia forte, o cheiro de mato queimado vinha das margens da pista e o coração seguia acelerado. Eu ainda não sabia, mas aquele era só o primeiro recado de um dia que iria virar minha vida de ponta cabeça. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? A estrada seguia reta, mas dentro de mim tudo era curva fechada. Enquanto a 1513 roncava macia, quase como se tivesse se recuperado da engasgada de antes, a lembrança veio do nada, feito murro no estômago. A foto amarelada que eu guardo na carteira, escondida atrás dos documentos, parecia me chamar. Fazia tempo que não tinha coragem de olhar. Era a minha família. Minha ex-mulher, a pequena Lucia, no colo, e eu ainda com aquele sorriso que parecia promessa. Toda vez que penso nisso, me dá um nó na garganta. Eu escolhi a boleia, escolhi o tapetão, e a vida com elas ficou cada vez mais distante.
Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como diesel que vaza, e a gente só percebe quando a estrada já está manchada. Lembro da última vez que vi minha filha pequena. Ela segurava minha mão, perguntando por que eu não ficava mais tempo em casa. Eu inventava desculpa, dizia que era o frete, a correria, que caminhoneiro não escolhe hora. Mas a verdade é que eu já não sabia ser outra coisa. A estrada era vício, e vício cobra caro. Um zunido me trouxe de volta. A moto que tinha me assustado lá atrás reapareceu no retrovisor. Não sei se era a mesma ou se era só paranoia minha. O coração acelerou. Diminuí a marcha, deixei eles passarem e o vento levantou poeira quando sumiram na frente. A estrada não perdoa distraído. Apertei os dedos no volante e comecei a falar sozinho, como se conversasse com o fantasma das minhas escolhas. Tá vendo, Anselmo? Você que quis assim, família para um lado, você para o outro, agora aguenta. O ronco da 1513 me respondia, grave, firme, como quem diz que não tem volta. Foi quando vi no acostamento uma casa abandonada, telhado caindo, janelas quebradas. Aquela imagem me lembrou da nossa antiga casa lá em Salta. Antes de eu me meter a rodar por semanas e sumir do mapa. A vida tem dessas. Até um casebre destruído pode cutucar lembrança de lar. De repente, o rádio chiou de novo. Um parceiro avisava que tinha blitz mais à frente. Os homens estão parando geral. O aviso me trouxe outro tipo de lembrança, da vez em que quase perdi a habilitação porque inventei de beber na parada errada. Besteira, mas que quase acabou de vez com a confiança da minha família. Engatei a quinta e segui, mas por dentro a cabeça fervia. Era como se a estrada estivesse me obrigando a lembrar de cada falha, cada erro. Eu tentava desviar o pensamento, botava música no rádio, mas logo uma frase, uma canção, qualquer detalhe puxava mais lembrança. No meio disso tudo, senti o estômago embrulhar. Parei num posto simples, desses com cheiro de fritura impregnado nas paredes. Pedi um café forte, preto, sem açúcar. A atendente, uma senhora de voz rouca, olhou bem nos meus olhos e disse: "O senhor parece cansado de mais coisa do que só a estrada." Engoli seco. Como é que alguém que nunca me viu pode acertar tanto? Balancei a cabeça, sorri sem graça e voltei para a nave. Mas aquelas palavras ficaram rodando junto comigo. Na boleia, o silêncio pesava. Peguei a foto da carteira e finalmente encarei. Lucia devia estar com uns 6 anos ali. Agora já era quase uma adolescente e eu mal sabia o que ela gostava, como falava, se ainda lembrava de mim do jeito certo. O peito doeu. Eu não chorava, mas por dentro estava desmoronando. É nessas horas que a estrada te dá o baque. O motor pode ser forte, mas o coração da gente não aguenta pancada sem sangrar. Peguei firme no volante e decidi acelerar. Quanto mais rápido rodasse, mais longe das lembranças eu ficava. Só que não adianta, a estrada é longa e o passado viaja junto, na carona invisível. Alguns quilômetros depois, um carro velho atravessou na minha frente de repente. Precisei jogar a 1513 para o acostamento. Segurei o volante com toda a força e senti o caminhão balançar pesado. O coração quase saiu pela boca. Por um segundo, achei que ia tombar. O carro arrancou na frente, sumindo sem olhar para trás. Parecia provocação, parecia aviso. Estacionei de novo, o suor escorrendo pela testa. Ali, com o cheiro de borracha queimada e o motor quente vibrando, entendi uma coisa. Meus erros não eram só lembrança, eram cobrança. Cada escolha que fiz até ali tinha preço, e a conta parecia começar a chegar. Olhei mais uma vez a foto antes de guardá-la. Fiz uma promessa baixinha, só para mim e para a estrada ouvir. Um dia ainda vou acertar as contas com vocês. Engatei a marcha, o ronco da 1513 encheu o ar e eu segui viagem. Mas já não era o mesmo de quando tinha começado o dia. A estrada não perdoa e naquele momento eu já sentia que ela tinha muito mais coisa guardada para mim lá na frente. A noite já tinha se instalado de vez quando eu avistei aquela silhueta no acostamento da BR.
No primeiro instante, pensei que era apenas mais alguém pedindo carona, mas à medida que fui diminuindo a velocidade, a cena ganhou um peso que me fez gelar por dentro. Era uma mulher, caída quase de joelhos, chorando de um jeito que parecia não caber no corpo dela. Encostei o caminhão uns metros à frente, com as luzes de alerta piscando, e desci devagar. O barulho dos motores que passavam ao longe se misturava ao soluço dela. A aproximação foi estranha, porque ao mesmo tempo que eu queria ajudar, havia um instinto de cautela gritando dentro de mim. Na estrada, a gente aprende a nunca confiar de imediato. "Tá tudo bem, dona?" Perguntei, a voz meio rouca, tentando não assustar. Ela levantou o rosto devagar e os olhos vermelhos, marejados, brilharam sob a luz fraca do farol traseiro. Não respondeu de cara, apenas respirou fundo, como se cada palavra fosse um fardo. Eu preciso sair daqui", disse, engasgando, a voz falhando. Havia algo no jeito que ela falava, um desespero que não parecia vir apenas de estar perdida ou de um carro quebrado. Aquilo me arrepiou. "Vem, sobe lá no caminhão. Aqui tá perigoso demais para ficar." Ela hesitou. Olhou para trás, para a escuridão da mata ao lado da pista, como se deixasse algo para trás, ou como se tivesse medo de que alguém saísse dali. Esse gesto pequeno, quase imperceptível, fez meu coração acelerar. Finalmente, levantou-se com esforço, ajeitou o casaco fino sobre os ombros e caminhou até a porta do bruto. Eu abri para ela. Os movimentos eram lentos, pesados. Quando entrou, percebi de perto que as mãos dela tremiam sem parar, como se tivesse frio, mas o ar dentro da cabine estava morno. Fechei a porta e respirei fundo, voltando ao volante. Liguei a marcha e seguimos pela estrada, o silêncio cortando mais do que qualquer palavra poderia. Aquele silêncio, no entanto, não era vazio. Era carregado, quase sufocante. O som do motor parecia ser a única coisa viva entre nós dois. Eu arrisquei uma conversa. "Tá vindo de onde?" "De longe", respondeu rápido, sem encarar. "Mas tá indo pra onde?" Ela demorou alguns segundos, mordendo os lábios, e só disse: "Só preciso sair daqui." As respostas curtas, evasivas, me deixavam ainda mais tenso. Eu olhava de canto, tentando entender quem era aquela mulher. Mas cada detalhe novo só aumentava o mistério. Os dedos dela se entrelaçavam e desentrelaçavam sem parar. Às vezes, segurava firme o tecido da calça, como quem tenta se ancorar na realidade. O caminhão seguia firme, mas dentro da cabine parecia que cada quilômetro arrastava junto uma carga invisível, um segredo enorme que ela carregava sozinha. Em certo momento, ela soltou um suspiro tão pesado que parecia querer desmontar. "Não precisava ter parado para mim", murmurou, quase num fio de voz. Claro que precisava. Não ia deixar alguém sozinho naquela situação. Ela virou o rosto em minha direção. Por um instante, vi nos olhos dela um misto de gratidão e medo. Não era só receio da estrada, nem da solidão. Era medo de algo ou alguém maior, algo que eu ainda não conseguia nomear. O tempo corria devagar. A cada resposta atravessada dela, eu sentia a tensão subir. Parecia que eu estava transportando uma bomba relógio, e cada silêncio entre nós era um tic-tac que ecoava na mente. "Você está fugindo de alguma coisa?" Soltei sem pensar, a pergunta escapando como um reflexo. Ela fechou os olhos com força, como se a palavra "fugindo" tivesse acertado em cheio. Não respondeu. Apenas virou o rosto para a janela, deixando o brilho da lua recortar seu perfil marcado pelo choro. O ar ficou ainda mais denso. Eu me arrependi de ter perguntado, mas, ao mesmo tempo, aquela reação dela confirmou que minha desconfiança tinha fundamento. Fiquei quieto. A estrada se estendia sem fim, e eu sentia que a cada quilômetro me afundava mais numa história que não era minha, mas que de algum jeito agora me envolvia. Depois de longos minutos, ela falou de repente: "Você não entende. Tem coisas que não dá para explicar." A voz dela quebrou, quase um sussurro, mas cada sílaba parecia carregar uma dor funda. "Então me ajuda a entender." Tentei manter o tom calmo.
Mesmo com a tensão fervendo por dentro, ela engoliu seco, olhou para frente e disse apenas: "Se eu contar, sua vida nunca mais vai ser a mesma." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. O caminhão seguiu pela noite, o motor roncando como se tentasse preencher o vazio das revelações que não vinham. E eu sabia, no fundo, que aquela viagem não seria como as outras. Algo muito maior estava apenas começando a se desenhar, e eu tinha parado naquela beira de pista sem imaginar que dali em diante nada voltaria a ser como antes. A barriga já roncava fazia tempo, e o cansaço da estrada pesava nos ombros. Resolvi encostar num restaurante de beira de pista, daqueles simples com cheiro de café passado na hora e fumaça de carne grelhando no ar. Parei o bruto no pátio de cascalho e desliguei o motor. Dentro da cabine, o silêncio continuava a nos engolir, mas percebi que ela não tirava os olhos do retrovisor, como se ainda esperasse ver algo surgindo atrás. "Vamos comer alguma coisa?" Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ela hesitou, respirou fundo e só assentiu com a cabeça. Descemos. O vento frio da noite bateu forte e vi quando ela encolheu os ombros, abraçando o próprio corpo. No salão pequeno, as conversas de caminhoneiros, o tilintar de talheres e o barulho da televisão no canto criavam um ambiente comum, mas assim que entramos, senti os olhares pesando sobre nós. Não era incomum alguém reparar quando um caminhoneiro chega com companhia, ainda mais numa mulher sozinha, de olhos inchados de choro. Mas a intensidade daqueles olhares parecia maior. Um ou outro cochichava, outros apenas acompanhavam com curiosidade. Ela se sentou na mesa mais próxima da parede, tentando se esconder, o olhar sempre baixo. Eu pedi 2 pratos feitos, arroz, feijão, bife acebolado, batata frita. Enquanto a atendente anotava, percebi que a mulher ao meu lado mal tocava no copo de água. "Tá tudo bem?" Arrisquei. Ela apenas balançou a cabeça, mas suas mãos tremiam de novo. Aquilo não era nervosismo comum, era medo. Medo de ser vista, reconhecida ou pior, encontrada. O prato chegou, fumegante. Eu o ataquei logo, a fome não dava trégua. Ela, por outro lado, beliscava aqui e ali, mais preocupada em observar discretamente cada pessoa no salão do que em comer. Foi aí que notei. Pelas janelas de vidro com as lâmpadas fluorescentes refletindo, dava para ver a estrada lá fora. E ali, do outro lado, encostado no acostamento, estava um carro preto. O mesmo carro que eu já tinha reparado cruzando a BR algumas horas antes. Os faróis apagados, mas o motor ligado. Meu estômago gelou, e não foi por causa da comida. Tentei disfarçar. Limpei a boca com o guardanapo, como se fosse um gesto qualquer. Mas mantive os olhos fixos naquele carro. O motorista parecia só estar ali, parado, mas a coincidência me incomodava. Inclinei o corpo discretamente na direção dela. "Você conhece aquele carro?" Perguntei num tom baixo. Ela travou, como se minhas palavras tivessem acertado um ponto cego. Os olhos dela se arregalaram e por um instante o garfo quase caiu da mão. "Não olha agora, só responde." "Eu não sei", murmurou, mas a voz tremida denunciava que sabia sim. Meu peito apertou. Eu sabia que estava metido numa enrascada muito maior do que podia imaginar. Aquele carro não tinha parado ali à toa. Terminei de comer rápido e pedi a conta. Ela, sem protestar, já se levantou, como se cada segundo ali fosse um risco. Atravessamos o salão, sob os mesmos olhares curiosos, mas agora eu já não ligava para isso. Minha preocupação estava do lado de fora. O carro continuava lá, silencioso, como um predador à espreita. Abrimos a porta do caminhão. O barulho do motor pegando pareceu ecoar alto demais naquela noite. Joguei a marcha, puxei o volante e segui de volta à estrada. Pelo espelho retrovisor, vi o carro preto arrancar alguns segundos depois. "Ele está seguindo a gente?" perguntei, sem tirar os olhos da pista. Ela não respondeu. O silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. "Escuta, eu preciso saber no que estou me metendo. Quem é esse cara?" Ela respirava rápido, quase em pânico.
Apertava o cinto de segurança com força. Você não devia ter parado para mim. A voz dela saiu embargada. Já parei, agora já foi. Então fala. Ela virou o rosto para mim finalmente e as lágrimas voltaram a escorrer. Se eles me encontrarem, eu não saio vivo dessa. Meu sangue gelou de vez. O eles que ela disse ecoou dentro de mim. Não era um homem só, não era apenas um motorista daquele carro. Havia mais gente envolvida, mais perigo na estrada do que eu podia enxergar. Enquanto o bruto avançava pela noite, o carro preto mantinha distância, sempre no retrovisor. Nem longe demais, nem perto o bastante. Só o suficiente para lembrar que estava ali. A cada quilômetro, a tensão aumentava. E dentro da cabine, entre nós dois, o silêncio já não era apenas desconforto. Era um pacto silencioso, feito à força, de que aquela viagem não seria só mais uma travessia da estrada. Era o início de uma corrida contra algo que eu ainda não entendia, mas que já sabia ser mortal. O motor roncava firme e a escuridão da BR parecia engolir tudo ao redor. Só os faróis do meu bruto riscavam a noite. Dentro da cabine, aquele clima pesado continuava. Resolvi tentar puxar assunto, porque o silêncio dela mais me deixava com a pulga atrás da orelha do que trazia algum alívio. Então, Helena, posso te chamar assim, né? Arrisquei. Ela demorou uns segundos, mas confirmou com um aceno quase imperceptível. Tá certo. Helena, me diz uma coisa. O que é que você tanto teme? Aquele carro preto não estava ali à toa. Os olhos dela brilharam na penumbra da cabine, mas a boca permaneceu fechada. Era como se cada palavra fosse uma confissão perigosa demais. Se você não me disser nada, fica difícil te ajudar. Eu não sou polícia, não sou juiz, mas estou arriscando o couro nessa parada. Ela virou o rosto para a janela, como se procurasse forças no breu da noite. Então falou baixo, quase um sussurro. Eu vi coisas que não devia, coisas que eles não podem deixar escapar. Eles quem? Perguntei de supetão. Ela respirou fundo, os dedos apertando o banco como se fosse escapar por entre as costuras. Não posso falar, ainda não. Só me leva longe. Aquela resposta me corroeu. Longe de quê? De quem? A cada curva da estrada, mais perguntas se acumulavam. Mas percebi que apertar demais só a deixaria ainda mais assustada. Então, segurei a língua. Seguimos assim em meio a pausas, olhares rápidos e suspiros carregados. E foi nesse vai e vem que o primeiro sinal estranho apareceu. O celular dela vibrou. Um som seco, quase abafado. Ela se assustou, pegou rápido o aparelho e virou de costas como se quisesse esconder a tela de mim. Atendeu em silêncio. Não disse uma palavra. Só escutava. Seus ombros tremiam e em determinado momento ela simplesmente desligou sem falar nada. Quem era? Questionei, o olhar fixo na estrada, mas a atenção toda nela. Número errado, respondeu de imediato, rápida demais. Ficou claro que era mentira, mas o que me assustou de verdade foi o jeito que ela guardou o celular, como quem esconde um segredo que pode explodir a qualquer segundo. Continuei dirigindo, o bruto deslizando na pista, mas os olhos sempre batendo nos retrovisores. Foi aí que notei de novo. Luzes lá atrás, sempre na mesma distância, sempre no mesmo ritmo. Podia ser coincidência, podia ser outro viajante noturno, mas meu instinto dizia que não. Helena, olha só, não sei no que você está metida, mas parece que tem mais gente na cola. Se eu tô certo, não é só aquele carro preto. Ela não respondeu, apenas levou a mão à boca, como quem tenta segurar o choro. Você não está sozinha nessa. Agora eu também tô aqui. Se quiser calar, cala, mas não mente. O silêncio dela doeu mais que qualquer resposta. E foi nesse silêncio que senti o verdadeiro peso da coisa. Eu não era apenas um caminhoneiro dando carona. Eu tinha acabado de me meter no caminho de uma perseguição que podia custar caro. O telefone dela vibrou de novo. Dessa vez, ela não atendeu. Apenas apagou a tela, trêmula. Mas o detalhe não me escapou. A notificação mostrava uma mensagem curta, rápida. Só uma frase, mas suficiente para gelar a espinha. Sabemos onde você está.
Ela me viu encarar. Tentou esconder, mas já era tarde. Então é isso. Eles estão rastreando você. Falei firme. Ela desabou. Chorou em silêncio. Soluços baixos que enchiam a cabine. Eu não queria envolver ninguém, disse entre lágrimas. Eles não vão parar. Naquele momento, um farol alto cortou o retrovisor e eu vi nitidamente. O carro preto estava de volta, mantendo a mesma distância, como uma sombra insistente. O coração bateu mais forte. Eu sabia que não dava mais para fugir só com conversa. A estrada, que sempre foi meu lar, agora era palco de uma caçada. E dentro do bruto, entre perguntas não respondidas e sinais cada vez mais claros de perseguição, eu entendia que o jogo tinha começado e eu não tinha mais como sair dele. A estrada se estendia à frente, reta e silenciosa, e o peso da decisão me apertava o peito. O ponto de ônibus que surgiu à margem parecia uma saída fácil. Eu podia simplesmente deixá-la ali, seguir sozinho e evitar qualquer encrenca maior. Mas olhando para Helena, o medo nos olhos dela, os soluços contidos, eu sabia que não ia conseguir. Sabe de uma coisa? Falei, a voz firme, mas baixa. A gente continua junto. Pode até ser loucura, mas ninguém vai largar você nesse breu. Ela me olhou, surpresa, os olhos arregalados. Por um instante pensei que fosse recusar, que quisesse correr de mim, mas ela apenas assentiu devagar. Não disse nada. O silêncio falou por ela. Agradecimento, alívio e, ao mesmo tempo, medo. O motor da 1513 respondeu com aquele ronco grave, como se soubesse que eu estava assumindo mais do que apenas a estrada. A cabine ficou silenciosa de novo, só o som dos pneus cortando o asfalto. Cada quilômetro parecia aumentar a tensão entre nós dois, mas eu sentia que estávamos construindo algo, mesmo que frágil, como confiança na boleia de um caminhão. Depois de horas de viagem, resolvi parar em Araxá para abastecer. O posto tinha luzes fortes, cheiro de gasolina misturado com café e fritura, e alguns caminhoneiros descansando na varanda. Estacionei a nave, desliguei o motor e comecei a organizar a cabine. Helena estava quieta, observando cada detalhe, como se estivesse analisando todas as saídas possíveis. Foi então que o problema se materializou. Uma caminhonete preta, pequena, mas imponente, entrou no posto. Parou perto da entrada e, antes que eu pudesse reagir, um homem desceu devagar. O olhar dele encontrou Helena em segundos. "Helena!" gritou com voz firme, sem disfarçar reconhecimento. Ela congelou. Os olhos se arregalaram de um jeito que fez meu coração bater mais rápido. Não era só medo, era pavor. Suas mãos apertaram meu braço com força, quase me fazendo perder o equilíbrio. "Fica calma", falei, tentando segurar o tremor na minha própria voz. "Ele não vai chegar perto." Mas a expressão dela dizia tudo. Não era apenas alguém que a conhecia, era alguém que ela temia. E o medo dela, cravado no peito, se espalhou pelo meu corpo como eletricidade. O homem olhou em volta, avaliando a situação. Eu mantive as mãos no volante, pronto para qualquer movimento. A cabine da 1513 se tornou uma fortaleza silenciosa, o ronco do motor baixo servindo como aviso. Não era hora de brincadeira. Helena sussurrou. Ele sabe demais. Eu não precisei de mais explicações. Peguei firme no volante, engatei a marcha devagar, mas seguro, e comecei a recuar a nave para a estrada principal. O homem parou, mas manteve os olhos grudados nela, como se cada passo que desse pudesse ser fatal. "Não se mexe", falei baixo, olhando pelo retrovisor. "Se ele tentar alguma coisa, a gente sai antes que ele pense duas vezes." Ela respirava fundo, tentando controlar o pânico. Vi o ombro dela tremer, mas também notei algo mais: determinação. Um instinto de sobrevivência que só quem já foi caçado conhece. Engatei a quinta, o motor da 1513 roncou forte e começamos a acelerar. O peso do medo ainda estava ali, mas a decisão de continuar juntos nos dava um fio de força. A estrada, mais uma vez, era a nossa única aliada. Enquanto rodávamos, pensei em cada escolha que me trouxe até aquele momento.
Cada frete, cada noite sozinho na boleia, cada quilômetro de solidão me preparou para aquilo sem eu perceber. Mas nada poderia ter me preparado para a intensidade do que via nos olhos de Helena. A vida dela, frágil, dependia de cada movimento meu. O carro preto não nos seguiu de imediato. Parou no início da rua que dava acesso ao posto, imóvel, como se estivesse avaliando se valia a pena nos perseguir. A tensão dentro da cabine era quase palpável. "Por que ele está atrás de você?" Perguntei novamente, tentando não soar desesperado. "Eu não posso contar", disse a voz firme, mas carregada de dor. "Ainda não, mas se ele te pegar, não vai ser só a minha vida em risco." O silêncio se abateu de novo. Cada palavra dela carregava um peso impossível de ignorar. Eu sentia que tinha atravessado uma linha, que minha vida simples de caminhoneiro, de viagem solitária e motor roncando, tinha acabado de se misturar com algo muito maior, mais perigoso. Segui em frente, sentindo a 1513 responder a cada curva da estrada. O motor era firme, pesado, como se entendesse a urgência do momento. O céu escuro acima de nós não mostrava estrelas, mas parecia amplificar a tensão, como se a própria noite estivesse conspirando. Enquanto os pneus mordiam o asfalto, cada quilômetro que passava parecia gravar mais fundo na minha mente uma certeza. Não podia deixar Helena sozinha, mesmo sem entender completamente o peso da decisão. E, no fundo, sabia que dali em diante a estrada não seria apenas um caminho entre cidades, mas o fio que nos ligaria a algo muito maior, perigoso e imprevisível. A cada curva, a cada farol distante, eu sentia que a perseguição só estava começando e que cada escolha a partir daquele momento definiria o que seríamos capazes de enfrentar. A estrada seguia e eu não tinha mais volta. Seguiríamos juntos até onde desse. O ronco da 1513 preenchia a cabine, mas dentro dela havia um silêncio pesado, daqueles que fazem o coração acelerar sem motivo aparente. Helena estava quieta, olhando pela janela, as mãos apertando o cinto de segurança, como se segurassem mais do que o próprio corpo. "Eu preciso te contar", começou ela, a voz baixa, trêmula. "Não é só aquele carro preto, não. Tem alguém atrás de mim, alguém muito perigoso." Meu corpo todo estremeceu. Suspirei fundo e olhei pelo retrovisor, mas a estrada parecia vazia. Mesmo assim, sentia a presença do perigo nos detalhes, cada olhar que ela desviava, cada gesto que tentava esconder. "Quem é?" perguntei firme, sem conseguir disfarçar a tensão. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e soltou. "Meu marido. Ele é violento, dono de terras, influente, poderoso. Ele não deixa ninguém escapar." O sangue gelou. A cabine parecia encolher ao meu redor. Eu já tinha enfrentado muitos apertos na estrada, mas nada chegava perto do peso daquela revelação. "Você quer que eu te proteja?" Perguntei sem rodeios. Ela me olhou, os olhos marejados, mas firmes. "Não sei se você tem ideia do que é isso, mas sim. Preciso que fique comigo." Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu sabia que me envolver nisso podia custar caro, talvez mais do que eu estava preparado para pagar. Mas, ao mesmo tempo, não podia deixá-la sozinha, nem por um instante. A 1513 avançava na estrada, firme, como se entendesse que ali não havia apenas combustível e óleo, mas uma responsabilidade enorme. Meu pensamento girava rápido. Podia deixá-la num ponto seguro e sumir, ou assumir o risco e ficar ao lado dela. O retrovisor mostrou novamente o carro preto. Eles não desistiam. E nesse instante, percebi que a decisão tinha sido tomada antes mesmo de eu pensar. Ficaria com ela. "Tá decidido", falei, apertando o volante. "A gente vai juntos, até onde der." Helena soltou um suspiro baixo, aliviado. Mas o medo ainda pairava nos olhos dela. E eu sabia, aquele caminho não seria fácil. Enquanto dirigia, comecei a pensar nos próximos passos. Não dava para simplesmente acelerar e torcer para dar tudo certo.
Precisávamos ser estratégicos. Eu precisava conhecer a estrada, os atalhos, as cidades seguras, mas cada decisão tinha que ser rápida, porque eles estavam atrás, sempre atentos. Você consegue me contar mais alguma coisa? Perguntei, tentando não soar insistente demais. Ela hesitou, mas aos poucos começou a falar. Detalhes que me fizeram engolir seco. Ameaças, telefonemas anônimos, empregados do marido que espionavam cada movimento dela. Cada palavra era como uma lâmina atravessando a confiança que eu tinha na segurança da cabine. Ele tem influência em tudo, disse ela, a voz embargada. Se aparecer em algum posto, se alguém falar, se eu sumir, ele encontra, sempre encontra. Eu sentia o coração acelerar e minha mão apertava o volante como se segurasse mais do que apenas metal. Segurava responsabilidade, segurava medo, segurava uma vida que não era só minha. A gente vai sair dessa, falei, mais para mim do que para ela. Mas você precisa confiar. Ela me olhou de lado, os olhos brilhando. Pela primeira vez, não vi apenas medo, vi esperança. O carro preto apareceu de novo no retrovisor. Dessa vez, não estava tão longe. Eu acelerei um pouco, mantendo a distância e observando cada movimento da estrada à frente. A tensão aumentava, mas também despertava algo que eu não sentia há muito tempo. Adrenalina misturada com determinação. A noite passou lentamente. Cada farol distante parecia suspeito. Cada curva da estrada podia esconder um perigo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se firmava. Não havia volta. Eu tinha me comprometido. E proteger Helena não era só uma questão de coragem, era uma questão de honra. O cansaço bateu forte, mas não havia tempo para fraqueza. A cada quilômetro, percebia que não éramos apenas dois desconhecidos na estrada. Estávamos ligados por uma escolha, por uma confiança silenciosa e pelo perigo iminente que se aproximava. Em certo momento, o sol começou a surgir no horizonte, tingindo a estrada de laranja e vermelho. A luz dava um falso alívio, porque sabíamos que o dia podia trazer desafios ainda maiores, mas também trazia clareza, não podíamos mais fugir. Precisávamos enfrentar, pensar rápido e continuar juntos. Helena finalmente relaxou um pouco. A tensão em seus ombros diminuiu, mesmo que só por alguns minutos. Ela me olhou, ainda assustada, mas com um brilho de confiança que me deu forças. Obrigada, disse, quase em sussurro. Eu só balancei a cabeça, sem palavras. Não precisava. O caminho seria longo, cheio de riscos, mas naquele instante eu sabia que a decisão certa tinha sido tomada. E enquanto a 1513 ronronava pela estrada, carregando nossos medos e esperanças, uma coisa estava clara. Dali para frente, nada seria como antes. Cada quilômetro nos aproximava de respostas, mas também de perigos. Cada curva podia revelar inimigos escondidos, cada parada podia ser armadilha. Mas de algum jeito, eu sabia que ficar ao lado dela era a única escolha que fazia sentido. E enquanto dirigia, sentia a estrada pulsar como testemunha silenciosa de que, naquela viagem, não estávamos apenas viajando, estávamos sobrevivendo. A estrada à frente parecia não ter fim. O céu estava escuro, mas a 1513 iluminava cada curva, cada linha amarela no asfalto. O ronco do motor era constante, quase um lembrete de que estávamos vivos e em movimento. Mas dentro da cabine, o silêncio carregava tensão demais. Cada farol distante, cada sombra ao lado da estrada, fazia meu coração disparar. Você acha que eles ainda estão atrás? Helena perguntou, a voz quase sussurrada. Acho, respondi, sem tirar os olhos do retrovisor. E não é só aquele carro preto. Fica esperta, cada quilômetro importa. Ela mordeu o lábio, segurando o medo dentro do peito. Por um instante, pensei que fosse pedir para parar, mas ela se encolheu na cadeira, fechando os olhos e respirando fundo. Aquele gesto dizia tudo: medo, determinação e a vontade de sobreviver. Os quilômetros passavam devagar, como se a estrada estivesse testando nossa paciência.
Cada buzina de caminhão que cruzava no sentido contrário parecia um alerta. Cada curva podia esconder uma armadilha. Eu sentia o nervosismo dela, mas também o meu próprio. Eu não podia falhar. Conta pra mim como foi, falei finalmente, depois de algumas horas de silêncio pesado. Como você conseguiu fugir? Ela respirou fundo, os dedos entrelaçados no colo. Mas foi arriscado, começou, a voz baixa. Eu sabia que se ele descobrisse não teria volta, então planejei cada passo, cada saída, cada ponto de ônibus, cada posto de gasolina, mas nunca achei que seria tão difícil encontrar alguém confiável. Até você aparecer, o peso das palavras dela caiu sobre mim. Cada detalhe que ela falava mostrava o quanto a vida dela tinha sido um inferno e o quanto aquela fuga dependia de cada decisão que tomávamos na estrada. Eu não posso acreditar que você passou por tudo isso sozinha, falei com a voz embargada. Deve ter sido insano. Foi, disse ela, os olhos brilhando de lembranças dolorosas. Ele não é só violento. Tem gente da cidade inteira que o protege. Se eu fosse descoberta, não teria como escapar. O carro ronronava firme, mas dentro da cabine, o silêncio voltou a pesar. Cada quilômetro parecia mais longo do que o anterior. Eu tentava manter a mente clara, mas cada lembrança que Helena soltava me deixava com sangue gelado. E por que me contou tudo isso agora? Perguntei, olhando de relance para ela. Porque você é a única chance que eu tenho, respondeu firme. Eu precisava confiar em alguém que pudesse me levar para longe, que não me julgasse e que tivesse coragem. O peso da responsabilidade bateu de novo. Não era só minha vida na estrada, agora carregava a dela também. Cada curva, cada ultrapassagem, cada freada podia ser decisiva. Em determinado momento, um som estranho veio de fora, um carro acelerando a distância. Olhei pelo retrovisor e notei a silhueta de um veículo que não deveria estar ali. Instintivamente, acelerei a 1513, mantendo distância, mas firme no controle. É ele? Helena sussurrou. Talvez, respondi, olhando fixamente pelo retrovisor. Fica tranquila, a gente vai conseguir despistar. Ela segurou minha mão por um instante, apertando firme, como se quisesse transmitir força e receber também. Aquilo me deu uma centelha de coragem. Não podíamos hesitar. A cada quilômetro, a conversa dela foi ficando mais detalhada. Helena contou de noites trancada em casa, de portas trancadas, de ameaças que vinham por telefone, de vizinhos comprados, de empregados que espionavam tudo. Cada história era um pedaço do labirinto que ela tinha vivido. Eu não conseguia imaginar como alguém suportava aquilo sozinha, sem ter para onde correr. Eu nunca pensei que alguém fosse me ajudar, disse ela baixinho, enquanto olhava o painel iluminado. Mas você apareceu no momento certo. Eu apenas balancei a cabeça sem palavras. A estrada não permitia distrações. Mas o peso daquela confissão pairava sobre nós, como uma nuvem que não desaparecia. Logo depois, senti algo mudar na atmosfera dentro do caminhão. Um movimento suspeito no retrovisor me chamou a atenção. Um carro escuro, quase grudado, mas não agressivo, apenas nos seguindo com precisão. O perigo estava ali, constante, silencioso. Parece que a festa não acabou, falei com a voz baixa, mas firme. Temos companhia. Ela se encolheu um pouco, mas respirou fundo. A coragem dela crescia a cada palavra, a cada plano que contava. Eu sentia que estávamos nos preparando para algo maior, que aquela madrugada não era apenas sobre fugir, mas sobre enfrentar uma estrada cheia de incertezas. Segui guiando a 1513 com firmeza, cada quilômetro exigindo atenção total. A adrenalina misturada com o cansaço criava uma tensão quase insuportável. Cada curva da estrada parecia uma aposta. Cada farol distante poderia ser o início de uma emboscada. Helena começou a falar sobre os pequenos detalhes que planejara. Pontos de fuga, rotas alternativas, lugares que ninguém suspeitaria. Eu absorvia cada palavra, tentando memorizar cada estratégia, enquanto mantinha o bruto firme na estrada.
O amanhecer começou a surgir, tingindo o céu com tons laranja e rosa. A luz trouxe um alívio momentâneo, mas também deixava tudo mais visível, mais exposto. Não podíamos relaxar. Enquanto a estrada se alongava à nossa frente, eu percebia que a viagem não era apenas sobre distância percorrida, mas sobre sobreviver e reconstruir confiança. Cada quilômetro trazia um novo desafio, mas também nos aproximava de uma força silenciosa, a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. O sol começou a subir, iluminando a BR, e eu sabia, ainda tínhamos uma longa estrada pela frente, mas a noite de confissões na boleia tinha nos unido de uma forma que nada poderia quebrar. Agora era hora de transformar aquele medo em estratégia, e cada quilômetro seguinte seria decisivo. O ronco da 1513 era quase reconfortante, mas dentro da cabine eu sentia algo que não se calava, lembranças que eu achava ter enterrado há muito tempo. Enquanto dirigia, os detalhes que Helena contava sobre a violência, as fugas e o medo constante dela começaram a despertar ecos do meu próprio passado. Eu tinha me afastado da família fazia anos, decidido a viver na estrada, acreditando que aquilo era liberdade. Mas a verdade era que cada noite sozinho, cada quilômetro rodado, carregava também a dor de um abandono que eu mesmo provoquei. Cada lágrima dela, cada palavra sobre medo, me lembrava das próprias feridas que eu havia guardado e escondido atrás do ronco do motor e das rotas que eu percorria. Sabe, comecei, a voz baixa, quase para mim mesmo. Eu sei como é, sentir que não tem para onde correr, que o mundo parece estar contra você. Helena virou para mim surpresa e o brilho de seus olhos misturava atenção e curiosidade. Você também passou por isso? Perguntou hesitante. Passei, respondi apertando firme o volante. Mas cada um de nós carrega o seu jeito de lidar. Eu me afastei de quem eu amava, achando que a estrada ia preencher o vazio. Mas às vezes, a estrada só deixa mais claro o que a gente perdeu. Ela não falou nada, mas entendi o silêncio. Era compreensão. Era reconhecimento de que estávamos, de certa forma, ligados pelo que cada um carregava de dor. O trânsito estava vazio, mas a tensão não. Cada quilômetro trazia a lembrança de que qualquer coisa podia acontecer. Um carro vindo de repente, um farol que piscava de forma suspeita, qualquer detalhe podia ser um alerta. Então é por isso que você parece tão firme, disse Helena, a voz trêmula, mas tentando soar firme. Você conhece o medo de perto. Eu assenti, e por um momento pensei em tudo que tinha deixado para trás. Minha mãe, meus irmãos, as conversas que nunca mais teriam resposta. A estrada me deu liberdade, mas tirou laços que talvez eu nunca conseguisse retomar. Cada quilômetro nessa estrada me lembra que a vida não perdoa. Falei baixo, mas para mim mesmo. E que a gente carrega tudo que não resolveu dentro da gente. Ela respirou fundo, apertando o cinto, e então começou a falar de novo. Mas agora, não eram só confissões dela, eram ecos do meu próprio silêncio. Falava da sensação de estar sozinho, de precisar fugir e se proteger, de enfrentar o mundo sem ninguém do lado. Eu sentia como se estivéssemos em paralelo, duas histórias de medo, resistência e sobrevivência se entrelaçando dentro da cabine da 1513. O carro acelerou em outra faixa, vindo atrás de nós. Eu notei no retrovisor e reduzi a velocidade, mantendo a atenção no movimento da estrada. Helena se encolheu um pouco, mas agora com menos pavor, mais confiança. Eu percebia que ela estava absorvendo não só proteção física, mas força emocional, algo que eu mesmo ainda buscava dentro de mim. Eu devia ter ficado parado, tentando resolver tudo sozinho. Falei quase em voz de lembrança, mas a estrada me ensinou que às vezes a gente precisa confiar em alguém, mesmo sem conhecer direito o peso que vai carregar. Ela me olhou e naquele instante eu percebi que aquela viagem estava mudando mais do que apenas a situação dela. Estava me forçando a encarar meu próprio passado, a aceitar a responsabilidade que vinha com cada escolha.
O silêncio voltou a tomar a cabine, mas não era mais pesado. Era carregado de introspecção. Cada quilômetro parecia nos aproximar de uma decisão inevitável, de uma necessidade de enfrentar não apenas os perseguidores dela, mas também os fantasmas que eu carregava há anos. Em determinado ponto, ela começou a falar de momentos específicos de violência. Portas trancadas, ameaças, noites em que teve que se esconder, em que ninguém podia saber onde ela estava. Cada detalhe fazia meu sangue gelar, mas também despertava algo dentro de mim. A necessidade de não deixá-la passar pelo que eu mesmo havia passado. Eu sei como é sentir que ninguém está do seu lado. Falei firme, olhando para a estrada à frente. Mas agora você não está sozinha. Não enquanto eu estiver nessa boleia com você. Ela respirou fundo, apertando minha mão de leve, e senti um vínculo se formando. Não era só proteção física, era confiança mútua, partilha de dor e coragem. O passado me encarava ali, refletido nos olhos dela, e eu não podia mais fugir dele. O carro escuro voltou a aparecer no retrovisor, mantendo distância, como uma sombra insistente. Mas eu estava diferente. Não mais apenas reagindo. Agora eu tomava decisões, assumindo riscos e enfrentando a estrada com determinação. Cada quilômetro que passava reforçava uma certeza. Não havia volta, não havia mais isolamento. O passado, as dores, os medos, tudo isso agora se transformava em motivação para proteger Helena, para enfrentar o perigo e talvez encontrar um caminho de redenção para mim mesmo. O amanhecer começou a surgir, tingindo o céu de tons quentes. A estrada se iluminava, mas os perigos ainda estavam à espreita. Eu sabia que enfrentar o marido violento dela seria inevitável, mas também sabia que não podia recuar. Cada quilômetro, cada curva da BR era uma prova de coragem, um teste daquilo que estávamos dispostos a enfrentar juntos. Enquanto a 1513 avançava firme, senti que a viagem tinha se transformado. Não era mais só sobre fugir, mas sobre enfrentar o passado, aceitar responsabilidades e descobrir que, mesmo carregando feridas antigas, era possível proteger alguém e, quem sabe, se redimir. A 1513 deslizava firme pela estrada, o sol da manhã iluminando o asfalto à frente e revelando o quanto cada curva era decisiva. Helena estava mais calma, encostada na poltrona, mas ainda com os olhos atentos a qualquer movimento ao redor. Havia uma mudança nela, sutil, mas perceptível. O medo ainda existia, mas a confiança começava a se infiltrar, e eu sentia que parte disso vinha da minha presença constante. Nunca pensei que fosse confiar assim em alguém que conhecia há tão pouco tempo. Ela disse, a voz baixa, quase surpresa. Mas com você é diferente. Sorri, sem jeito, apertando o volante. Aquela era uma estrada longa, mas naquele instante senti que estávamos construindo algo sólido, mesmo no meio do caos. A gente tem que se apoiar, falei, firme. Não dá para ir sozinho nessa. Eu tô contigo e você comigo. Ela assentiu, respirando fundo, e algo mudou na atmosfera dentro do caminhão. Não era mais só medo e tensão, era parceria, e cada quilômetro reforçava a ideia de que estávamos juntos naquele desafio. Enquanto dirigia, minha mente revisitava o passado. Eu já tinha enfrentado muitos apertos na estrada, mas a sensação de proteger alguém de verdade, de criar um laço de confiança que dependia da nossa sobrevivência, era inédita. O coração batia mais rápido, mas não de medo, de responsabilidade e também de algo que eu não sentia há tempos: propósito. Então, me conta, perguntei quebrando o silêncio. Como você imagina o futuro se conseguir se afastar de tudo isso? Ela olhou pela janela, os cabelos batendo suavemente no rosto, e por um momento pareceu sonhar acordada. Eu nunca pensei em recomeçar, mas agora talvez seja possível. Com alguém ao meu lado que entende o perigo e ainda assim me dá confiança, talvez eu consiga. O coração apertou. A estrada parecia estender-se infinitamente e cada quilômetro percorrido era um teste de paciência, de atenção e de resistência.
Mas também era um espaço onde a confiança crescia, lenta, mas firme. Logo à frente, uma curva mais fechada revelou o carro preto novamente, distante, mas claramente nos observando. O perigo nunca estava longe. Eu apertei o volante com firmeza, acelerando a 1513 para manter distância, mas sem perder a compostura. "Olha lá", murmurei, indicando o retrovisor. "Eles não vão desistir tão fácil." Ela engoliu seco, mas não recuou. Pela primeira vez percebi que a coragem dela não vinha só do medo de ser pega, mas da confiança que começava a ter em mim. "A gente vai dar um jeito", falei, firme. "Vamos despistar, virar a estrada, qualquer coisa, mas eu não vou deixar ninguém te machucar." Ela sorriu de leve, um sorriso tímido, mas carregado de significado. Era o primeiro gesto de esperança que eu via em dias. Aquele simples sorriso me deu forças e senti que o vínculo que estávamos formando era sólido, quase tangível. Enquanto avançávamos, conversávamos sobre coisas pequenas, cotidianas, tentando criar um espaço de normalidade. A conversa sobre estrada, combustível, caminhões e até a comida do próximo posto tornava a viagem menos tensa. Mas cada palavra, cada pausa, carregava também significado. Não era só papo de estrada, era construção de confiança, laço que nos ligava de maneira silenciosa e firme. De repente ouvi o motor do carro preto acelerando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu mantive a calma. "Fica tranquila", disse sem tirar os olhos do retrovisor. "A gente vai cuidar disso." Ela respirou fundo e assentiu, apertando a mão no encosto da poltrona. Talvez um gesto de alívio, talvez de conexão. A estrada seguia, e com ela nossa parceria se fortalecia a cada quilômetro. O sol começava a subir mais alto, iluminando as árvores e os campos ao redor. Cada quilômetro percorrido era um passo mais perto de segurança, mas também mais perto de confrontos inevitáveis. Mas a confiança criada dentro da cabine da 1513 nos dava forças para encarar qualquer coisa. Enquanto dirigia, sentia que não éramos mais apenas motorista e passageira. Éramos aliados, cúmplices na sobrevivência e na esperança de recomeço. Helena já não se encolhia tanto, já não desviava o olhar com medo, e eu não sentia apenas responsabilidade, sentia orgulho e determinação. "Sabe de uma coisa?" ela disse, finalmente quebrando o silêncio de horas. "Se eu conseguir sair dessa, quero que saiba que não esqueço quem me ajudou a acreditar que era possível." O peso daquilo caiu sobre mim. Não era apenas proteger, era fazer a diferença. E naquele instante, percebi que a estrada não era só caminho, mas prova de coragem, lealdade e humanidade. O carro preto ainda nos seguia de longe, mas agora a tensão era equilibrada pela força que criávamos juntos. Cada quilômetro rodado era aprendizado, cada conversa silenciosa, cada gesto de cuidado era ponte de confiança sendo construída. "Vamos conseguir", falei, mais para mim mesmo do que para ela, juntos. Helena sorriu novamente, e aquele sorriso trouxe mais luz que o próprio sol da manhã. Era esperança que surgia no meio do medo, confiança que nascia no espaço onde antes havia apenas pavor. Enquanto a 1513 avançava firme pela estrada, eu sentia que aquela viagem estava mudando mais do que apenas o destino. Estava moldando nossos corações, mostrando que mesmo no perigo era possível construir confiança, laços e a chance de recomeçar. Cada quilômetro percorrido, cada curva, cada retrovisor vigiado, era agora também um símbolo de que estávamos juntos, não apenas sobrevivendo, mas criando um caminho de coragem e esperança que ninguém poderia apagar. O sol já estava alto quando começamos a avistar as placas indicando a entrada da cidade. Meu peito batia acelerado e a 1513 parecia responder ao meu próprio nervosismo. Cada troca de marcha mais firme, cada ronco mais intenso. Helena olhava pela janela, os olhos brilhando entre ansiedade e alívio, e eu sabia que cada quilômetro percorrido até ali tinha sido carregado de tensão, medo e esperança. "Tá chegando",
disse ela, quase sem fôlego, apertando o cinto. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer agora, falei, mantendo os olhos no asfalto. Primeiro a gente chega inteira, depois a gente respira. A cidade se aproximava devagar, e junto dela veio a sensação de que o pior da fuga estava prestes a acabar. Mas não podia relaxar completamente. Ainda havia perigos, olhares atentos e aquele carro preto que insistia em nos acompanhar à distância. Você acha que eles sabem que a gente está chegando aqui? Perguntou, olhando pelo retrovisor, o tom de voz carregado de medo. Não sei, respondi, firme, mas cauteloso. Mas vamos manter o foco. Não podemos dar chance para nada sair errado. O coração de Helena batia rápido e eu sentia a mesma tensão que sentia em dias antigos, quando problemas na estrada me forçavam a decisões rápidas. Mas agora o peso era diferente. Era proteger alguém que tinha se tornado importante, alguém que confiava em mim plenamente. Entramos na cidade, ruas estreitas, prédios baixos, comércio simples e vida cotidiana acontecendo como se não houvesse perigo. Mas sabíamos que o perigo estava ali, latente, e cada esquina podia ser uma surpresa. A ansiedade dela misturava-se com alívio, e eu tentava transmitir calma, mesmo sentindo meu próprio corpo tenso. Seus parentes moram perto? Perguntei discretamente. Há uns 5 quarteirões, respondeu ela, mas a rua é tranquila. Sempre foi. Talvez seja o lugar mais seguro que eu tenho agora. Enquanto avançávamos, notei olhares curiosos de moradores. Nada de anormal, mas era impossível não sentir a sensação de estar sendo observado. Cada passo era decisivo. Cada freada podia significar uma oportunidade para qualquer um que estivesse nos seguindo. Quase lá, falei, tentando aliviar a tensão. Mas lembra, a gente ainda precisa ficar atento. Ela respirou fundo, olhando para frente, tentando controlar o medo que ainda pulsava. Era visível que a proximidade de seus parentes despertava sentimentos mistos, esperança, alívio e uma pontada de ansiedade pelo que ainda poderia acontecer. Quando finalmente virei a esquina que nos levaria à rua indicada, o coração disparou. Casas simples, mas acolhedoras, e alguns vizinhos passando pelas calçadas. Helena apertou minha mão, um gesto silencioso de gratidão e alívio. Eu senti que a confiança construída nos últimos dias agora se transformava em algo mais sólido, quase palpável. Obrigada, murmurou ela, os olhos marejados. Chegar até aqui, não sei como explicar. Tá tudo certo, falei, tentando soar tranquilo, mas sentindo o peso do que ainda estava por vir. Mas a gente não pode baixar a guarda nem por um segundo. Estacionamos a 1513 discretamente, em frente à casa indicada, e Helena desceu devagar, olhando em volta antes de se aproximar do portão. Eu mantive o motor ligado, observando cada movimento, cada sombra que se mexia na rua. O carro preto ainda estava à distância, mas parecia hesitar, como se percebesse que estávamos chegando ao ponto final da jornada. Ela bateu no portão e esperou, os olhos fixos na porta. Poucos segundos depois, a porta se abriu e uma senhora idosa apareceu, o rosto iluminando-se com reconhecimento e preocupação. Helena correu até ela, abraçando-se com força. Eu observei, sentindo algo que há muito não sentia, um alívio genuíno. Consegui chegar, disse Helena, a voz embargada. Graças a ele. A senhora olhou para mim, surpresa, mas também agradecida. Eu apenas acenei, mantendo a postura firme, sabendo que aquela chegada representava não só o fim de um percurso físico, mas também a consolidação da confiança que havíamos construído na estrada. Mas mesmo com a sensação de segurança aumentando, meu olhar se voltou novamente para a rua. Cada sombra, cada movimento distante ainda despertava alerta. A estrada nos ensinou que o perigo podia aparecer quando menos esperávamos, e mesmo o destino final não significava que estávamos completamente livres. Fica aqui e respira, falei baixinho, olhando para Helena. Eu vou ficar por perto até ter certeza que está tudo certo. Ela assentiu, com um sorriso tímido, mas confiante.
Pela primeira vez em dias, vi esperança verdadeira no rosto dela. Era a recompensa de cada quilômetro percorrido, cada decisão tomada, cada risco enfrentado na estrada. O carro preto voltou a aparecer brevemente, mas recuou, como se percebesse que não conseguiria nos alcançar ali. Um pequeno suspiro de alívio passou pela minha garganta, mas eu mantive a atenção. A estrada, a fuga e a confiança que construímos ainda eram parte de uma jornada que não podia ser interrompida por relaxo prematuro. Enquanto observava Helena abraçando sua família, senti que aquele momento marcava uma transformação. Não era mais só a fuga do medo, mas o início de um novo capítulo, onde confiança, coragem e aliança construídas na boleia da 1513 davam a chance de recomeço. A cidade seguia viva ao redor, e eu sabia que ainda haveria desafios, mas a chegada ao destino nos permitia um respiro, um instante de vitória silenciosa. A estrada ainda chamava, a 1513 esperava firme, mas naquele momento, cada quilômetro percorrido valeu a pena. Era a sensação de missão cumprida, pelo menos por agora, e de que a confiança construída seria o alicerce para qualquer desafio que ainda viesse. Aquela tarde chegou carregada de tensão. Helena estava com a família, mas os rumores do marido a procurando não deixavam ninguém relaxar. Eu estava na boleia da 1513, com o motor ligado, observando cada movimento na rua, cada sombra que passava. O coração acelerava, a adrenalina corria nas veias, e o silêncio pesado entre um ronco e outro do motor parecia amplificar o perigo que podia surgir a qualquer instante. "Eu acho que ele sabe que estou aqui", murmurou Helena, a voz trêmula, mas decidida. "Alguém falou que ele tem gente procurando." "Calma", respondi, tentando soar firme, mas sentindo o peso da responsabilidade. "A gente vai lidar com isso, mas sem fazer nada precipitado. Primeiro, observa, depois age." O carro preto voltou a dar sinais, como se estivesse rondando a região. Eu sentia o cheiro do diesel, o calor da cabine e a tensão crescendo a cada instante. A situação exigia a atenção total. Qualquer movimento errado podia colocar todos em risco. "Acho melhor a gente se afastar da casa por um tempo", falei baixo, mas para mim mesmo. "Vamos dar uma volta, quebrar qualquer padrão que ele possa estar esperando." Helena assentiu, apreensiva, mas confiando. Cada quilômetro que percorríamos fora da cidade era um teste, não só para despistar, mas para manter a coragem viva e a estratégia clara. A estrada diante da gente parecia interminável, mas cada curva era uma oportunidade para respirar, recalcular e manter o controle da situação. Enquanto rodávamos, conversávamos em sussurros, evitando chamar atenção, trocando informações sobre quem poderia estar observando, analisando o cenário. Helena estava mais confiante, mas ainda havia medo, e eu sabia que aquele medo era saudável, nos mantinha vivos. "Lembra quando a gente saiu da estrada principal?" Ela perguntou, tentando distrair um pouco o clima. "Acho que foi aí que percebi que podia confiar de verdade em você." Eu estava ligado", respondi, apertando firme o volante. "A estrada ensina que cada decisão conta. Cada segundo faz diferença. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que estar ligado." Um movimento suspeito perto de uma curva chamou minha atenção. Um carro cinza, não muito distante, parecia seguir nossos passos. A adrenalina subiu instantaneamente. Reduzi a velocidade, mantendo a distância e observando cada sinal. Helena se encolheu, mas respirou fundo, confiando na minha condução. "Parece que ele está mais perto do que a gente pensava", falei, voz firme. "Mas não vamos dar mole. Mantenha calma." O carro seguiu por outro caminho, mas a tensão não diminuiu. Sabíamos que o perigo poderia reaparecer a qualquer instante. Era o último risco, a reta final de uma fuga que durou dias, e cada quilômetro percorrido nos aproximava do momento decisivo. "Eu nunca pensei que fosse sentir tanta coisa em tão pouco tempo", disse Helena, quase para si mesma. "Medo, esperança, confiança, tudo junto. É a estrada", falei olhando para frente.
mas também é a gente aprendendo a confiar, não só no outro, mas na própria coragem. Quando decidimos retornar à casa, mantivemos atenção máxima, olhares atentos, freada suave, curvas cuidadosas. Cada quilômetro era um cálculo silencioso, velocidade, distância, estratégia. A 1513 respondia firme, como se entendesse a importância de cada manobra. Ao nos aproximarmos novamente, percebi que a presença suspeita desapareceu. A tensão diminuía lentamente e a sensação de que havíamos superado o último risco trazia alívio, mas também consciência de que a vigilância nunca seria completa. "Acho que passou", disse Helena, ainda respirando fundo. "Pelo menos por enquanto. Passou, mas não podemos relaxar totalmente", respondi, firme. "A estrada ensina que perigo nunca dorme. Mas a gente se preparou, agiu certo e isso já faz diferença." Ela me olhou e pela primeira vez vi um brilho de tranquilidade mista com o orgulho. Havia superado o medo inicial, construído confiança e, junto comigo, enfrentado cada risco que surgiu. Eu sentia o peso do cansaço, mas também a sensação de missão cumprida. Chegamos ao momento mais delicado da jornada com segurança. Enquanto observava a Helena abraçando a família, senti que aquele último risco nos mostrou mais do que a necessidade de escapar. Mostrou que coragem, estratégia e confiança eram ferramentas essenciais. Cada minuto de tensão reforçou o vínculo entre nós e a certeza de que estávamos prontos para encarar qualquer outro desafio que viesse. O carro preto não reapareceu, mas a lembrança dele ainda pairava no ar. Eu sabia que não era apenas sobre fugir ou vencer o perigo imediato. Era sobre aprender a lidar com a tensão, a proteger quem confiava em você e a manter a calma quando tudo parecia desmoronar. "Valeu, viu?", disse Helena, sorrindo pela primeira vez de forma ampla. "Eu confiei em você e não me arrependo." "Ah, tá certo", falei, respirando fundo, sentindo a 1513 firme sob minhas mãos. "A estrada é dura, mas também ensina." Hoje, a gente aprendeu mais do que podia imaginar. Enquanto a tarde avançava, a sensação de que havíamos superado o último risco trazia um misto de alívio e vitória. A estrada ainda chamava, o mundo continuava lá fora, mas naquele instante, cada quilômetro percorrido, cada decisão tomada e cada movimento calculado tinha garantido que Helena estivesse em segurança e que nosso vínculo fosse inquebrável. A confiança construída na boleia da 1513, cada curva enfrentada e cada obstáculo superado se transformava em aprendizado. O último risco havia passado, mas sua lembrança reforçava que a estrada, a coragem e a lealdade eram a base de qualquer vitória. E ali, naquele momento, sabíamos que estávamos prontos para o que viesse a seguir. Estacionei a 1513 em frente à casa e desliguei o motor. O silêncio da rua parecia amplificar cada batida do meu coração. Helena desceu devagar, olhando para trás, como se quisesse guardar cada detalhe do caminhão, da estrada, de mim. O abraço dela com a mãe e os parentes foi longo, carregado de emoção, e eu fiquei ali, observando, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alegria por ela estar segura, mas um aperto no peito por saber que nossa parceria terminava ali. "Obrigada de verdade", disse ela virando-se para mim. Os olhos brilhavam de lágrimas contidas. "Eu não sei se teria conseguido sem você." "Tá certo", falei, apertando o ombro dela de leve. "Faz parte da estrada. Às vezes, você encontra gente que muda seu caminho e a gente aprende junto." O abraço final foi silencioso, mas carregado de significado. Eu podia sentir a gratidão, a confiança, a esperança no futuro dela. A sensação era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado na boleia da 1513. Era como se, depois de tanta tensão, risco e medo, um pedaço da vida dela agora estivesse protegido, e isso me deixava com um peso no peito e ao mesmo tempo leve por dentro. Ela entrou na casa com os parentes, lançando um último olhar para mim.
Eu acenei e naquele gesto silencioso houve uma promessa implícita. Ela ficaria segura e eu continuaria minha viagem, sabendo que cumprimos nossa missão. A estrada chamava novamente, mas algo dentro de mim havia mudado. Sentei na cabine, liguei o motor e senti o ronco familiar da 1513. Cada vibração no volante parecia ressoar no meu corpo, lembrando que a estrada era meu lar, mas que eu não estava mais sozinho emocionalmente. Havia algo novo ali, a consciência de que minhas escolhas tinham impacto real, que coragem e humanidade podiam transformar destinos. A cidade ficava para trás, e com ela a tensão e o medo. Mas a lembrança de Helena e da fuga que enfrentamos permanecia vívida. Pensava em cada quilômetro percorrido, cada curva enfrentada, cada silêncio compartilhado na boleia. Tudo isso tinha criado um vínculo impossível de ignorar, e eu sabia que aquela história me acompanharia para sempre. Enquanto a estrada se abria à minha frente, senti que estava de volta à rotina, mas diferente. O volante parecia mais leve, o motor respondia com mais firmeza, e eu estava consciente de que cada viagem podia trazer encontros inesperados, capazes de mudar destinos. A vida na boleia nunca era previsível, mas agora eu via que era justamente isso que a tornava intensa, emocionante e cheia de significado. Os pensamentos sobre coragem, escolhas e humanidade rodavam na minha cabeça. Havia risco, sim, mas também havia beleza em proteger, confiar e se doar quando necessário. A estrada era difícil, solitária, mas os encontros que fazíamos nela carregavam a força de lições que nenhuma cidade poderia ensinar. Cada carga, cada quilômetro, cada pessoa cruzando nosso caminho tinha potencial de mudar tudo. O sol começou a descer no horizonte, tingindo o asfalto com tons de ouro e vermelho. A 1513 avançava firme, cada marcha simbolizando não só a distância que eu percorria, mas também a passagem de um capítulo da vida para outro. Eu respirava fundo, sentindo o cheiro do diesel misturado com o vento, e percebia que estava pronto para qualquer coisa que viesse. Pensei em Helena e na coragem dela. Em como o medo pode nos paralisar, mas a confiança pode nos libertar. Em como às vezes só é preciso alguém disposto a acreditar e agir para mudar destinos. Cada quilômetro percorrido lembrava-me de que a estrada era mais do que um caminho físico. Era um espaço de aprendizado, de transformação e de humanidade. Enquanto a noite caía devagar e as luzes da cabine iluminavam a estrada à frente, percebi que a solidão da boleia não era vazia. Ela era preenchida pelas histórias que vivíamos, pelas decisões que tomávamos e pelas vidas que tocávamos. A estrada era dura, sim, mas cada viagem deixava marcas, lembranças e ensinamentos que ninguém poderia apagar. Segui adiante, com o motor da 1513 ronronando firme e um sorriso leve surgindo no rosto. A vida na estrada continuava e eu estava pronto para o próximo desafio, consciente de que coragem, escolhas e humanidade eram a bússola verdadeira em cada viagem. E assim, deixei Helena em segurança, mas levei comigo a certeza de que a estrada é feita de encontros inesperados, de desafios que testam nossa força e de momentos que revelam o melhor da gente. Cada quilômetro percorrido era uma lição. Cada curva enfrentada uma oportunidade de crescimento e cada decisão tomada um ato de humanidade. O horizonte se abria à frente e eu sabia que a boleia da 1513 continuaria a me ensinar, a me desafiar e a me transformar. A estrada, a vida, os encontros e a coragem formavam um ciclo infinito e eu estava pronto para rodar, sempre atento, sempre vivo, sempre humano. A estrada me ensinou que coragem não é ausência de medo, e sim a força de seguir em frente mesmo quando o mundo parece desabar. Que cada escolha pode salvar vidas, transformar destinos e criar laços que a gente nunca imaginou. E, acima de tudo, que a humanidade se revela nos gestos pequenos, nos riscos que assumimos por alguém,
nos olhares de confiança que cruzam nossa boleia. Rapaziada, se essa história tocou vocês, se fez sentir cada quilômetro, cada decisão e cada risco junto comigo e com a Helena, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a viagem não para. E nos comentários quero saber, qual foi o momento que mais fez seu coração bater mais forte? Bora trocar ideia e fazer parte dessa família de brutos que só cresce. Cê tá doido? E deixa eu perguntar para vocês. Se estivessem na minha boleia, vocês teriam tido coragem de seguir até o fim, enfrentando cada risco pelo outro?